Josiane, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos falar sobre os numerais, a classificação dos numerais e as suas flexões, certo? Então vamos começar aqui, ó. Conforme o texto que vocês estão observando, nós vamos estar lendo e acompanhando. Eu vou estar relatando para vocês, né? E a gente vai estar acompanhando a leitura, ok? Então vamos lá. Numerais são palavras que indicam quantidade de pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elementos numa série. Então, os numerais, eles indicam o quê? Quantidade de pessoas, coisas, objetos, lugares, né? Então, os números representam a quantidade. Nós temos exemplos aqui, ó, exemplos de numerais. Ontem eu comprei 2 blusas para mim, tá? Minha casa é a segunda casa do lado direito. Você acredita que eu recebo o dobro no meu novo emprego? Quero apenas metade desse sanduíche, por favor. O semestre está quase acabando. Então, tudo isso aqui indica o quê? Quantidade de pessoas, de objetos, né? No caso aqui é do sanduíche, aqui é o que a pessoa recebia, né? Recebe em dobro, 2 blusas, né? E assim por diante. Classificação dos numerais, vamos lá. Os numerais são classificados em numerais cardinais, numerais ordinais, numerais multiplicativos, numerais fracionários e numerais coletivos. Numerais cardinais. A gente vai trabalhar primeiro agora com esses numerais cardinais. Os numerais cardinais indicam a quantidade de seres ou coisas. São os nossos números naturais, né? 1, 7, 28, 190, 703, 1000, 2500, 10.000 e assim por diante, certo? Numerais ordinais. Os numerais ordinais indicam o número de ordem, a posição ou o lugar ocupado em uma série. Então, indica que em que ordem está, em que posição está, tá? Em que lugar está ocupando em uma série, né? Eu estudo no primeiro ano, né? Então, aquela criança, ela está no primeiro ano, ela está iniciando, né, os estudos. Sétimo, eu estudo no 7º ano, né? E assim vai, 15º, 22º, 50º, 100º, milésimo e assim por diante, certo? Então, nós temos aqui um número de ordem. Qual é a posição? Eu estudo no primeiro ano. Eu estudo no primeiro ano, eu estou iniciando os meus estudos. Eu estudo no 7º ano. Quem já estuda no 7º ano já tem uma certa experiência já nos estudos, né? Já está há algum tempo. E assim vai, né, pessoal? Vamos agora para os numerais multiplicativos. É um número que se multiplica por outro número, certo? E vai se aumentando o valor, né? Os numerais multiplicativos se referem ao número de vezes que uma determinada quantidade foi multiplicada, indicando um aumento proporcional dessa mesma quantidade. Por exemplo, aqui nós temos duplo, significa 2 vezes. Dobro também significa 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Quadruplo, 4 vezes. Quintuplo, 5 vezes. Décuplo, 10 vezes. Centuplo, 100 vezes. Então, vocês podem estar vendo aí, né, que há uma variação aí, né, em relação a todos esses números aqui. Lógico que a partir do quintuplo, muitas pessoas não sabem como se fala mais, né, a partir do sextuplo, né, aí 6 é sextuplo, né, e assim vai. Então, a gente não sabe de cor de todos os numerais multiplicativos relacionados
a isso, né? Numerais fracionários. Vamos lá para numerais fracionários. Os numerais fracionários se referem ao fracionamento de uma unidade, de um todo, indicando assim suas frações, divisões e partes. Ou seja, por exemplo, se você tem lá um bolo, né? O bolo, você vai partir ele ao meio, vamos supor, tá? Você vai partir o bolo ao meio. O bolo é o quê? É uma unidade, é um todo, né? É um todo. Então, você partindo ele no meio, vai ficar o quê? Um meio. Então, vai ficar metade, meio, né? Um terço vai ser diferente, né? 2/6, 3/10, 5/20, né? Se é que é possível partir um bolo de 5/20, né? É um pouco meio que impossível. Mas um meio, um terço, nós podemos partir, né? Então, quando indica o quê? O fracionamento de um todo, de uma unidade, tá? Indicando assim as frações. Então, isso aqui nada mais é o quê? Que frações, divisões e partes, ok? Números coletivos. Os numerais coletivos se referem aos numerais que no singular indicam o conjunto de algo, definindo o número exato de seres que compõem esse conjunto. Então, indica o quê? Os numerais coletivos é o conjunto de alguma coisa, né? É um conjunto definindo exatamente o que compõe esse conjunto, tá? Então, vamos lá. Dúzia. Dúzia é um conjunto, né? Nós temos a dúzia. Quanto é uma dúzia? Uma dúzia é 12. Então, tem 12 objetos dentro da caixa, ou 12 bananas dentro do tacho. Então, assim, vocês podem estar observando que o todo é representado por dúzia. No caso aqui, 12. Cento, tá? Vamos supor, o Brasil... Não, vamos colocar uma outra cidade. O estado de São Paulo possui 122 mil brasileiros, tá? É um exemplo que eu tô dando, né? Mas não chega nem a isso. Mas assim, é muito maior. É um exemplo que eu tô dando pra vocês, certo? Dezena, 10, tá? Quinzena, 15, ok? Quarteirão, 25, biênio, 2 anos. Como é que a gente fala 3 anos? Triênio, certo? Novena, 9 dias. Nós temos aqui a nossa quarentena, né? Quarentena, o pessoal já pensa assim, quarentena 4, né? Será que vai ser 40 dias, né? Mas o significado não é bem esse, né? Aí, no caso, quarentena, ele vem como um substantivo, tá? E aí, mais pra frente, eu vou estar explicando pra vocês. Novena, 9, terceto, 3 vozes, ok? Tabela de numerais. Bom, nós temos aqui as nossas tabelas de numerais, para vocês ficarem bem por dentro, né? Do como é bem separadinho, eu coloquei aqui para vocês e eu achei interessante. Os números cardinais são os números naturais que nós usamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os números ordinais são os números em que lugar que ocupa, né? Lembra lá a questão da posição do lugar que ocupa? Eu estou em primeiro lugar, eu estou em segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim vai. Os números fracionários, lembra lá do número fracionário? É quando a gente tem um todo, né? E, por exemplo, eu parti a metade daquele bolo, então é o meio daquele bolo, né? Um meio. Um terço, um quarto, um quinto, um sexto e assim vai, certo? Então, sempre tem que ter um todo
para ele ser o quê? Repartido em partes, dividido em partes, ok? Multiplicativos. Multiplicativos é quando a gente pega um número e dobra por esse número, ou triplo, quadruplo e assim vai. Então, vamos lá. 2 vezes é dobro, 3 vezes é triplo, 4 vezes quadruplo, 5 vezes quintuplo. Olha lá 6 vezes que eu falei da outra vez para vocês, sextuplo, né? Sétimo, sétuplo. Olha, ele tem uma pequena semelhança, né, entre o 6 e o 7, né, no caso, o sextuplo e o sétuplo. 8, octuplo. 9, nonuplo. E o 10, déculo. Desculpa aí, décuplo. Consegui falar a palavra. Né? Então, nós podemos observar isso daí, ok? Vamos lá agora para a flexão dos numerais. Vamos lá. Alguns numerais podem ser flexionados em gênero. Lembra lá o que é gênero que eu falei para vocês? Gêneros é masculino e feminino. E número, singular e plural, tá? Outros são invariáveis. Então, alguns vão ser variáveis e outros vão ser invariáveis, tá? Dependendo da classificação dos números, ok? Então, vamos lá. Flexão dos numerais cardinais. Alguns numerais cardinais variam em gênero. Alguns, tá? Não são todos. Ele pode virar uma. Um é o quê? Masculino. Uma é feminino. 2 masculino, 2 feminino. Aqui, ó, 1 singular, singular. 2 plural, plural. 2 plural, entendeu? Centenas a partir de 2 também, tá? Quando é centenas a partir de 2, tá? Então, por exemplo, 200, 200, 300, 300, 400, 400. Então, só vai variar quando for o número 1 e o número 2, tá? E quando for centenas a partir de 2, a partir do número 200, tá? 200, 300, 400, né? E assim vai poder variar, ok? Fora esses exemplos, não, tá? Não varia. Alguns numerais cardinais variam em número. Milhão e milhões, tá? Bilhão e bilhões. Trilhão e trilhões. Também aqui, ó, é um outro exemplo que pode se variar, sim, tá? Masculino, milhão, né? Milhões, também masculino, só que aqui tá no singular e aqui tá no plural. Bilhão, singular, bilhões, plural. Trilhão, singular, trilhões, plural. Os restantes cardinais são invariáveis, ou seja, fora esses exemplos aqui que eu já dei, que eles variam, tá? Eles variam. Fora eles, tem a exceção que são invariáveis, ou seja, eles não vão mudar nem em gênero e nem em número, ok? O que é gênero? Masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, não vai variar. Por exemplo, tem aqui números que jamais vão variar. Vi 4 meninas entrando na loja. O número 4 teve alguma mudança aqui? Não. E nós estamos falando de meninas. Aqui no outro exemplo, vi 4 meninos entrando na loja. Houve alguma mudança aqui no número 4? Não. E nós estamos falando de quê? De meninos, tá? Estou precisando de 20 folhas. Estou precisando de 20 lápis. São objetos diferentes,
Os dois estão no plural, mas o número 20 não mudou, ele não variou, ok? Então, só vai variar quando se for um, dois ou duas. Um ou dois. Centenas, né, a partir de 200, tá? E milhão, milhões, bilhão, bilhões, e assim, em relação ao número.